O famoso inglês e um dos maiores ídolos do Manchester United, o Paul Scholes deu entrevista à Sky Sports lá na Inglaterra e falou sobre o Vinícius Júnior e o seu desempenho, e falou também sobre a rivalidade dele com o Mbappé e largou o aço sobre tudo isso. O inglês não criou nenhuma polêmica, mas deixou bem claro que o grande protagonista daquele time é o Vinícius. Fica aí até o final que vou te mostrar as palavras do Paul Scholes com todos os detalhes e no final vou querer saber se você concorda ou não com ele. Essa temporada tem sido, sem dúvida, um grande marco para o Vinícius Júnior. O brasileiro tem se destacado não só pela habilidade técnica, mas também pela consistência e maturidade que tem mostrado em campo. Quando a gente olha o desempenho dele nos últimos meses, fica claro que o Vinícius cresceu ainda mais como jogador e tem sido uma peça-chave no Real Madrid. Ele não é mais aquele jovem apenas promissor, o Vini agora é um jogador decisivo. As atuações dele, especialmente em jogos grandes, mostram isso de forma clara. A gente vê a confiança dele em driblar, criar jogadas e, o mais importante, marcar gols importantes. Não importa o cenário ou o adversário, Vinícius tem aparecido para o Real Madrid quando o time precisa dele. E o que é mais impressionante é como ele evoluiu. Ele tem jogado com uma intensidade impressionante, não só nos momentos de ataque, mas também na sua dedicação defensiva. Parece que ele realmente entendeu que, para ser o protagonista de um time do tamanho do Real Madrid, precisa dar o máximo em todas as áreas do jogo. Isso fica evidente no seu trabalho sem a bola, nas corridas e até no seu posicionamento. Além disso, a forma como ele lida com a pressão também é algo que a gente tem que destacar. Todo jogador de alto nível tem que ser capaz de lidar com a pressão, principalmente quando é constantemente comparado a outros nomes da nova geração, como o Mbappé. Mas, ao que tudo indica, Vinícius está pronto para assumir essa responsabilidade. Ele sabe que, ao lado de outros craques do Real, ele tem que ser o cara que resolve nas horas decisivas. Agora, falando mais especificamente sobre o desempenho dele nesta temporada, a gente tem visto o Vini com mais poder de decisão, mais envolvimento nas jogadas de ataque e, claro, com uma confiança inabalável. As assistências, os gols e as jogadas de ruptura que ele cria são absolutamente vitais para o time. E quem notou bastante isso foi o Paul Scholes, que disse: quando a gente fala do Vinícius, é impossível não reconhecer o impacto que ele tem tido no Real Madrid, mas também é preciso entender o contexto do jogo dele. O Vinícius é um daqueles jogadores que, com sua velocidade e dribles, é uma verdadeira dor de cabeça para os defensores. Mas o que realmente faz ele se destacar não é só essa habilidade de partir para cima do defensor, mas a maneira como ele usa a aceleração para criar espaço em situações que parecem não ter solução. O que eu vejo nele, e o que realmente tem me impressionado, é a sua evolução na parte mental do jogo. Quando ele chegou, parecia que ele se importava muito em ser o jogador de drible, e isso é normal em jovens, eles querem mostrar sua habilidade. Mas agora, ele está começando a entender o timing das coisas, saber quando driblar, quando acelerar, e mais importante ainda, quando distribuir a bola. Ele tem feito escolhas melhores, não está mais forçando tanto as jogadas. Isso é uma mudança importante, algo que só o tempo de jogo pode trazer. O que também é fundamental no Vinícius é a maneira como ele se posiciona sem a bola. Não é apenas um jogador que se esconde esperando a bola chegar. Ele entende o espaço, se posiciona de forma inteligente e, frequentemente, é capaz de aparecer no momento certo para receber a bola ou até mesmo para pressionar a saída de bola do adversário. Isso é um aspecto tático que, acredite, ele demorou para desenvolver, mas que agora está se tornando uma das suas maiores qualidades. Eu sempre falo que para ser realmente um jogador de nível mundial, você precisa entender não só o que está acontecendo no campo, mas também o que está acontecendo no jogo como um todo. O Vinícius está começando a se tornar isso. Ele não é apenas alguém que cria momentos de brilho isolados. Ele está começando a ser o motor de muitas das jogadas do time. Mas claro, ainda falta muito para ele chegar a um nível de controle total do jogo, onde ele seja capaz de dominar o ritmo das partidas. Ele ainda tem uma margem de crescimento incrível. Uma coisa que vejo com ele que é muito importante é a capacidade de reagir rapidamente aos erros. Ele não se deixa abalar por um passe errado ou por uma jogada mal sucedida. Isso é mentalidade de jogador de elite. No entanto, o próximo passo na sua evolução é ser capaz de controlar o jogo de forma mais eficiente. Não apenas brilhar em momentos isolados, mas ser o jogador que dita o ritmo quando o time precisa. Compará-lo com o Mbappé é, para mim, um erro. Se você olhar para o jogo de ambos, há uma diferença clara. Vinícius tem uma característica que Mbappé ainda está desenvolvendo: o controle total do jogo nos momentos mais cruciais. Quando você observa Vinícius,
Ele tem essa capacidade de assumir o protagonismo quando o time mais precisa, de criar chances decisivas em situações de pressão. Mbappé tem velocidade e explosão, mas Vinícius, quando está bem posicionado, sabe controlar o ritmo da partida de forma mais eficiente. Não é só sobre a velocidade ou o drible, é sobre a inteligência e a capacidade de decidir no momento certo. E isso é algo que Vinícius já mostra com uma regularidade impressionante. Mbappé é um grande jogador, sem dúvida, mas o que Vinícius tem demonstrado ao longo desta temporada é algo mais profundo, uma capacidade de crescer no jogo e não só brilhar nos momentos isolados. Ele tem mostrado, de forma consistente, uma mentalidade de líder e, se continuar nesse caminho, pode superar não apenas Mbappé, mas muitos outros grandes nomes do futebol mundial. E não é para menos que o Paul Scholes esteja falando isso sobre Vinícius Júnior. A temporada do brasileiro tem sido nada menos que impressionante, e as palavras de Scholes refletem o reconhecimento de algo que já está se tornando cada vez mais evidente no futebol mundial. Vinícius está pronto para assumir o protagonismo em um dos maiores clubes do planeta, o Real Madrid. Ao longo desta temporada, Vinícius não tem apenas mostrado seu talento técnico, mas tem evoluído de maneira surpreendente em vários aspectos do jogo. O jogador brasileiro tem demonstrado uma consistência que poucos jovens conseguem atingir, e isso é o que realmente o destaca. Se antes ele era visto como um jogador de momentos, alguém que aparecia para fazer um drible ou uma jogada isolada, agora ele tem sido a peça-chave nas grandes vitórias do Real Madrid, com gols decisivos e assistências brilhantes. Uma das áreas que tem se destacado em sua evolução é a sua visão de jogo. No início de sua jornada na Europa, Vinícius era criticado por ser um pouco apressado, por tentar resolver tudo sozinho e não conseguir ajustar seu ritmo. No entanto, ao longo dos meses, ele foi refinando essas características. Ele tem mostrado uma incrível capacidade de tomar decisões rápidas, seja no momento de passar a bola ou no de arriscar o gol, sempre com uma clareza de visão que só os jogadores de elite têm. Essa evolução tática é crucial para sua trajetória, pois o futebol moderno exige mais do que apenas habilidades individuais. Exige inteligência no campo. Outro ponto importante é a sua maturidade mental. Vinícius tem sido capaz de lidar com a pressão que vem de jogar em um clube da magnitude do Real Madrid. Lembrando que ele começou sua carreira no clube em um momento muito difícil, com as expectativas altíssimas e a comparação constante com outros grandes nomes. Mas em vez de se deixar afetar, ele tem se mostrado cada vez mais centrado, focado em melhorar e dar o seu melhor em todas as competições. Além disso, não podemos esquecer da sua contribuição para o time em momentos decisivos. Ele se tornou o grande protagonista em jogos importantes, como nas vitórias contra grandes rivais, marcando gols e oferecendo assistências vitais. Sua presença em campo não é apenas técnica, é também emocional. Ele tem sido a alma de algumas partidas, o jogador que dá a tranquilidade no momento de pressão. O fato de ele ser constantemente a referência em momentos decisivos só reforça a confiança que o Real Madrid deposita nele, e isso sem mencionar suas qualidades físicas. Sua velocidade continua sendo uma das suas armas mais letais, mas ao mesmo tempo ele tem se tornado mais inteligente na hora de usá-la. Antes, ele se mostrava um pouco previsível, correndo para a linha de fundo e tentando o drible de forma quase automática. Agora, ele consegue usar sua velocidade de maneira mais estratégica, surpreendendo os defensores com mudanças de direção rápidas, jogadas de tabela e movimentações inteligentes sem a bola. O nível de confiança e o aprimoramento no aspecto coletivo também são impressionantes. Ele tem trabalhado com mais afinco para integrar-se ao sistema de jogo do Real Madrid, tanto no ataque quanto na defesa. Não é apenas um jogador de luxo, ele agora contribui com o equilíbrio tático da equipe. A forma como ele pressiona a saída de bola dos adversários é algo que poucos comentam, mas é um aspecto crucial no futebol moderno. Ele sabe quando cair para a defesa e quando se posicionar no ataque, criando um equilíbrio fundamental para o funcionamento do time. O que impressiona também é sua capacidade de adaptação ao estilo de jogo de diferentes técnicos. Vinícius Júnior tem se mostrado flexível a mudanças, adaptando-se facilmente a novas abordagens táticas e aprendendo rapidamente com os técnicos que passaram pelo clube. Isso reflete um jogador que não é só talentoso, mas também muito inteligente e comprometido com seu próprio crescimento. Vinícius não é mais aquele jovem tentando se provar no Real Madrid. Ele é agora um dos pilares da equipe, um jogador que não apenas faz a diferença, mas que é capaz de liderar com sua energia, sua capacidade de tomar decisões em momentos cruciais e sua força mental. Se continuar com esse desenvolvimento constante, com essa evolução não só técnica, mas também mental, podemos estar testemunhando o surgimento de uma verdadeira lenda do futebol mundial.
No fim das contas, as palavras de Paul Scholes fazem total sentido. Vinícius Júnior, com sua trajetória até agora, está em um caminho sólido para se tornar um dos maiores nomes do futebol nos próximos anos. E quem sabe, com o tempo, ele não se estabeleça como um dos grandes do futebol mundial, superando muitos dos que hoje são considerados os melhores. Mas e você? O que acha do Vinícius Júnior? Comenta aí embaixo e me conta. Aproveita, deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho. Um abraço e até a próxima.